forma muito especial. Graças a Deus nós estamos alegres na presença do Senhor. E isso traz para nós uma visão ampla do que Deus realmente ele tem proposto ao nosso coração. Seja muito bem-vindo. Você que tem assistido nossos vídeos, que Deus abençoe você de forma toda especial, tem compartilhado. O propósito de Deus é sempre que nós venhamos compartilhar da sua maravilhosa palavra. E eu quero trazer para você hoje uma palavra muito boa e inspiradora que nos remete a cada dia a uma disposição para um crescimento. E é inevitável que nós não sentimos a falta daquele que tem assim conduzido-nos. Estou falando de líder que tem conduzido-nos neste caminho e por alguma razão chega o fim da sua jornada, o próprio Deus recolhe para si. E nós ficamos nessa expectativa, muitos até choram. O dia do luto vem para todo mundo, e isso é inevitável. Mas só que a caminhada ela precisa continuar. O propósito ele está ainda de pé e nós precisamos trilhar esse caminho. Isso faz parte da nossa vida. Observe o que diz em Josué, capítulo 1. O Senhor lhe dá uma notícia para o povo naqueles dias que muitos não gostariam de ouvir, mas por o povo já estar acostumado com o seu líder Moisés, e é claro que o povo ele deposita aquela confiança no seu líder, mas chega um momento que o Senhor recolhe Moisés e Josué agora está na frente daquela empreitada que o Senhor determinou. E traz uma questão muito importante aqui nesse capítulo 1 de Josué, quando o Senhor diz assim: depois da morte de Moisés, meu servo, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar a Israel. Observe uma coisa importante, é que eles não fizeram o sepultamento de Moisés. Eles não fizeram o velório de Moisés. O Senhor manda Moisés subir ao monte, ele contempla a terra prometida e o Senhor diz: tu não vai entrar nela. Moisés morre, o próprio Senhor, ele oculta, ele esconde o corpo de Moisés. Quando Josué recebe a orientação de Deus e a notícia de que Moisés estava morto, e ele relata isso ao povo, é óbvio que haveria entre aquele povo muitos opositores que não queriam assim aceitar a morte do seu líder e ao mesmo tempo seguir agora a Josué como o seu líder. Mas nós vamos observar que Israel, depois de plantear o momento do luto passando, o Senhor convida a Josué para que ele agora esteja conduzindo o povo. Observe uma coisa importante aqui no versículo de número 8. O Senhor diz assim para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e medita nelas dia
e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Observe neste versículo de número 8, há uma ordem de Deus determinante para o sucesso de Josué em toda a sua jornada. A primeira coisa que o Senhor mostra para ele aqui é que para eles serem conquistadores e vencer os obstáculos que eles iriam enfrentar a partir de ali, com uma nova liderança, com um novo líder, Josué precisava, em primeiro lugar, não deixar de falar as palavras deste livro da lei. O Senhor está dizendo assim: Josué, para você ser bem sucedido em qualquer situação que você irá enfrentar, o principal aqui é não abrir, é não apartar da tua boca o livro desta lei. Falar destas palavras, porque elas são princípios que este povo deve guardar. É um manual para que eles sejam bem-sucedidos. A base do sucesso de vocês vai depender da disposição de vocês em obedecer a minha palavra. Se vocês guardarem esta palavra, vocês serão bem-sucedidos. Vocês vão ser vitoriosos em qualquer situação que vocês enfrentar, mas não deve abrir mão desta palavra do livro da lei. E outra coisa, isso tem que ser o pão diário de vocês. Vocês têm que começar o dia com a minha palavra. E ele diz aqui claramente: medita nelas de dia e de noite. O Senhor está dizendo: em hipótese nenhuma você deve se esquecer dos meus princípios. Vocês não devem esquecer dos meus mandamentos. Observe, você que está me ouvindo, às vezes nós queremos ter sucesso na nossa vida sem depender de Deus. Nós queremos alcançar os lugares mais altos, ter um lugar de destaque, sem honrar a Deus em primeiro lugar, sem pedir a orientação, sem observar princípios e mandamentos da palavra de Deus, que são primordial para o crescimento da vida de todo ser humano, de todo cristão. Então, não aparte do livro dessa lei e medita nela de dia e de noite. O Senhor está dizendo que o nosso referencial e o nosso manancial, o nosso pão diário é a palavra de Deus. Eu vou simplificar isso para você compreender. Amanheça o dia louvando, engrandecendo e agradecendo. Comece o seu dia com uma palavra. Os especialistas, eles dizem que depois que você acorda, os primeiros 15 minutos depois que você acorda, eles podem definir como terminará o seu dia. Então é importante se começar o dia agradecendo a Deus, dizendo: Senhor, obrigado pela noite passada. Enquanto eu dormia, o Senhor me guardou. Enquanto eu estava dormindo, o Senhor estava me guardando e projetando algo grandioso para o dia seguinte. Porque todos os dias que nós nos levantamos, que nós nos colocamos de pé, é uma nova oportunidade que temos de fazer diferente. E nada melhor do que começar o nosso dia com Deus. A segunda coisa que ele mostra aqui, a terceira coisa, a primeira é meditar no livro é não deixar de falar do livro da lei. Você não pode deixar de falar de princípios. Você não pode deixar de falar da minha palavra.
Segundo, você precisa meditar nela dia e noite. Olha o que diz o salmista no Salmo 1. Isso aqui não está desde agora. Esse é um princípio que deve ser exercido em todo o decorrer da nossa vida. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, verso 2, antes do Salmo 1, antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Olha a proposta de Deus, que nós venhamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, que seja o nosso prazer. Ele está dizendo que a tua maior alegria, o maior gozo para a tua alma, o que vai saciar a tua vida é meditando nesta palavra de dia e de noite. Uma outra coisa que ele mostra aqui claramente, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. É importante que quando você começa a observar a palavra de Deus e você tem ela como base para a sua vida, você vai ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. E é interessante que você vai cumprir fielmente tudo que nela está escrito. Por quê que você vai cumprir fielmente? Porque quando você se aproxima de Deus, quando você medita na palavra, você vai conhecer o que é princípios e mandamentos. Você vai saber quais os valores desta palavra, a importância dessa palavra, e você também vai saber os prejuízos quando você quebra princípios, quando você quebra os mandamentos que estão nessa palavra. Porque obedecendo é vida próspera, não obedecendo é prejuízo. Quer ver o resultado disso? Você lê Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, o povo tinha quebrado esses princípios que o Senhor te estabeleceu aqui nessa palavra. Porque desde o Êxodo o Senhor falou para aquele povo: se vocês forem obedientes, vocês serão prósperos, abençoados. Mas se vocês forem desobedientes, eu vou ferir vocês. Então, observando a palavra para cumprir tudo quanto nela está escrito, traz para nós lucros, resultados. E uma vez infringindo isso, nós vamos ter prejuízo. E Joel deixa isso bem claro no capítulo 2, que ele fala para aquele povo, quebrando esses princípios, ele diz assim: olha, o Senhor não quer que vocês rasgam as vestes em sinal de humilhação. O Senhor quer que vocês rasguem o coração. E ele fala mais ainda para a liderança de Israel naqueles dias. Ele diz assim: clamem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, quem sabe o Senhor vos ouvirá e mandará diante de vós uma bênção. Ou seja, o Senhor quer que nós façamos as coisas com sinceridade. O Senhor quer que nós de fato nos arrependemos e que aquilo que nós temos demonstrado não seja algo aparente, mas seja sincero e verdadeiro. E ele fala algo importante aqui: para que tenham cuidado de cumprir fielmente tudo quanto nele está escrito. A meditação na palavra de Deus é para uma habilitação. E quando você está habilitado e você conhece esses princípios, isso gera temor, zelo. Por que as pessoas estão na igreja e vivem pecando? É porque a palavra não gerou nele vida para um temor, para que eles honrem esses valores, eles preservem esses princípios. Então, estão, mas não compreendem. Porque uma vez compreendendo, a palavra de Deus promove em nós limpeza. E quando ela nos limpa, nós vamos zelar, nós vamos temer ao Senhor, nós vamos preservar esses princípios. Porque eu não vou sair quebrando princípios.
Eu não vou sair quebrando princípios. Pelo contrário, eu vou exercer, eu vou obedecer. Então, a ordem para meditar nessa palavra de dia e de noite é para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque você vai ser regido por ela, pela palavra. Jesus disse isso para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Quanto mais eles aprendiam, mais eles se distanciavam do pecado. Mas eles observavam o que a palavra dizia. Não peque, eles não pecavam. Não minta, eles não mentiam. Então, é isso. Quanto mais você busca, mais entendimento você tem. Mais zelo você terá por esta palavra. E ele falou outra coisa aqui: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vocês entenderem que há uma série de observâncias que tem só nesse versículo para que nós sejamos bem-sucedidos e tudo for bem na nossa vida e nós sermos prósperos. Então, a condição de prosperidade aqui é ter a palavra como base, é temer ao Senhor, é observar os seus princípios, é zelar por esta palavra, é preservar o que ela determina para que nós venhamos viver bem. Viver bem aqui é ter paz interior, é ter comunhão com Deus, é ter alegria no seu espírito, é ter gozo na sua alma, é deitar na sua cama e dizer: estou bem com Deus, estou bem com meu irmão, estou bem com meu próximo, eu não tenho do que me envergonhar, porque eu tenho exercido a minha vida como cidadão, com honestidade, respeitando princípios e valores, honrando as autoridades. Estou vivendo com dignidade. Estou vivendo com integridade, um homem íntegro. Um homem, como disse Paulo a Timóteo, dizendo assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: Timóteo, tu está sendo habilitado para tu viver de forma digna e ninguém vai apontar o dedo na tua cara e dizer que você é um mentiroso, que você é um caloteiro, que você é um enganador, que você é um quebrador de princípios, que você não honra seu pai e sua mãe, que você desrespeita os seus líderes, que você tem desonrado as autoridades. Não, viva de forma digna. E isso te irá bem, tu serás bem sucedido, tu serás próspero. Então, o que o Senhor estava dizendo: Josué, tu só vai conseguir ser um homem, Israel só vai triunfar em todo o seu trajeto e conquistar a terra se obedecerem a minha palavra. Estou resumindo, fazendo um resumão aqui. Se obedecer a minha palavra, se guardar os meus mandamentos, vocês herdarão a terra. Porque enquanto isso, o povo estava rodeando no deserto, porque o Senhor estava fazendo uma limpeza naquele povo. Aí ele fala algo interessante aqui. O verso 9, ele desafia a Josué: não foi eu que te ordenei a você? Uma pergunta que ele está dizendo: não foi eu que te ordenei, Josué? Seja forte e corajoso, não te apavore e nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha o que Deus garante. Primeiro lugar que Deus garante aqui é que quem está ordenando para ele ir, para ele levantar, para ele findar o luto, para ele atravessar o Jordão, para ele conquistar a terra, quem é que está falando? Deus. Isso gera certeza. Quando eu guardo princípios e valores,
eu tenho certeza de que quando Deus está falando, eu não vou ficar andando, rodeando sem rumo, sem direção. Deus está conduzindo. Foi eu que te mandei, Josué. Agora, para você conquistar o que eu ordenei, primeiro, você precisa ser forte. Segundo, você precisa ser corajoso. Ser forte é resistir, corajoso para enfrentar. Porque aqui nós estamos vendo tanto as batalhas externas quanto as batalhas internas. Ele lutava contra os seus inimigos e ele lutava contra o próprio povo. Porque o povo, uma descrença era muito grande no meio do povo. O povo estava vendo sinais acontecendo e mesmo assim estava sendo duvidoso. Seja, em primeiro lugar, Josué, tu tem que ser forte. Tu tem que aguentar os embates que virão. Vai vir, na nossa linguagem aqui, vai vir pedreira. Vai vir combates, mas tu precisa ser forte. E segundo, tu tem que ser corajoso. Tu tem que ser firme. Você não pode negociar princípios e valores para agradar ninguém. Seja corajoso. Seja forte. Seja forte para aguentar as tentações, as lutas que virão, os embates, mas seja corajoso para tomar decisões. Para tomar as decisões. Agora, diante de tudo aquilo que tu vai ver e diante do que tu vai enfrentar, não se apavore. Não fique apavorado por causa do tamanho da luta, não fique apavorado por causa que o Jordão está cheio, não fique apavorado por causa da grandeza dos muros de Jericó. Eu estou dando esse exemplo porque ele está caminhando. Então, aquilo que tu verá diante dos teus olhos, por ser grande, não te apavore. Você sabe qual é o nosso maior problema? É porque quando nós estamos enfrentando os embates e lutas na nossa vida, nós olhamos mais para o tamanho do problema. Nós olhamos mais para o tamanho da luta. Por exemplo, a gente se deixa, às vezes, abater muito quando nós recebemos diagnósticos de doenças. Os especialistas dizem que tem pessoas que, quando recebem um diagnóstico, até mesmo de um câncer, 80% das pessoas se entregam por causa do impacto da notícia. Então, ou seja, você se apavora por causa do problema, por causa da notícia. É impactante, se apavora. Então, às vezes, nós tiramos a visão daquele que pode resolver e colocamos no problema. E às vezes nós achamos que o problema é maior do que a própria solução, que é Deus. Quando na verdade o Senhor está dizendo: olha, Josué, tu não se apavore. Diante do que tu vai ver e do que tu vai enfrentar, não te apavores. Nem te desanime, porque depois que você se apavora, a segunda ação é o quê? Desanimar. A gente fica cabisbaixo, a gente perde até o apetite, a gente não quer lutar, a gente quer recuar, retroceder. E o Senhor está dizendo: não se apavore. Em segundo, terceiro lugar, não fique apavorado e nem desanime. Não deixa que a falta de ânimo te abata. Tu venha se abater. Pelo contrário. Não deixa essas coisas te consumir, Josué. Não perca o ânimo, não venha perder o ânimo, mas continue com este vigor, continue com essa expectativa, nessa esperança, com essa certeza. Continue caminhando, continue trilhando esse caminho. E o quarto desafio aqui, que ele não viesse desanimar. Aí isso, quando você passa nesse processo, você tem um entendimento claro. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando você não se deixa levar, quando você é forte, quando você é corajoso, quando você não se apavora e quando você não perde o ânimo, quando você vence essas 4 batalhas da tua vida, ele diz assim, o quinto: o Senhor teu Deus, certeza, é contigo
por onde quer que você vá. Triunfante, certeza, glória a Deus. Você vai atravessar o Jordão, você vai derrubar os muros de Jericó, você vai vencer os cananeus, glorificando, certeza, graças a Deus, Ele sempre esteve comigo. Conquistei a terra boa, que mana leite e mel. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Então, querido, você que está me ouvindo, está entristecido, está cabisbaixo, está duvidoso, preste atenção. Certeza no coração, o Senhor, seu Deus, estará com você aonde quer que você vá, por onde você for, por onde você estiver. Certeza no coração, convicção, o Senhor estará com você aonde quer que você for, ou aonde quer que você vá, por onde você andar. Ou seja, independente se eu estou atravessando o deserto, se eu estou passando na terra dos Amalequitas, se eu estou entrando em Canaã, lutando contra os cananeus, não importa, o Senhor está comigo, garantia na sua palavra. Se eu estiver andando no propósito, Deus estará me honrando aonde quer que eu vou. E aí ele fala assim, e assim, isso é lindo. Quando você tem certeza que Deus está com você, você está pronto para liderar. Assim Josué ordenou os oficiais do povo. Quando você tem certeza que Deus está no controle, você está apto para liderar, para governar. Liderar é justamente isso, você começa a delegar, você começa a chamar os líderes, os oficiais do povo. E os oficiais do povo começou a dizer, olha, vamos levantar acampamento e vamos começar a trilhar, porque agora o Senhor já determinou, Ele está conosco, a maior garantia de vitória é Deus, Ele vai estar na nossa frente, nos dando possibilidade de vencer, de avançar, de vencer os inimigos, de passar o Jordão, de enfrentar os muros de Jericó. O Senhor vai estar conosco, certeza, liderança. Queridos, a igreja hoje ela é um reflexo do seu líder. É um líder espiritual, a igreja é espiritual. É um líder avivado, a igreja é avivada. É um líder medroso, igreja medrosa. É um líder apático, igreja apática. É um líder sem vida, igreja não tem vida. Porque ela é o reflexo do líder. Então, você que está me ouvindo, ser forte e corajoso, não desanime, não te espanta, mas que o Senhor gere certeza no seu coração, que Ele está com você e você vai ser aquele líder que vai convocar os oficiais do povo e ordenar para que marcham, para que trilhem esse caminho. E aí os líderes oficiais, com a ordem de Josué, dizem, olha, agora vocês percorram o acampamento e ordene ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Percorra o acampamento, convoque o povo. Vamos levantar acampamento porque agora nós vamos marchar para a conquista. Nós vamos marchar para conquistar o que o Senhor nos prometeu. Glória a Deus. Deus, Ele é simplesmente maravilhoso. E o povo percorreu. O povo percorreu porque o Senhor tinha determinado para que eles pudessem marchar, para que eles pudessem avançar. E agora nós vamos ver as tribos e o povo agora, tanto a tribo de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés,
Josué disse: lembram-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês esta terra. Ou seja, quando você está inserido no propósito, você sabe pelo que você luta. Ele está relembrando aqui pelo que vocês estão lutando. Nós estamos lutando, em primeiro lugar, pelo Senhor. Segundo, pela nossa terra. Terra boa, que emana leite e mel. Queridos, que Deus abençoe você, dê muita graça e que você não venha fugir desses princípios, mas que venha colocar isso em prática. Que você venha colocar isso em evidência. Seja você um motivador para que as pessoas possam se alegrar cada vez mais em Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Sou o pastor Antônio Alencar. Você que tem sido um inscrito no nosso canal, muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando a tua vida. Nós estamos trabalhando em prol do reino e que o Senhor possa dar graça a você a cada dia e você possa se alegrar em Deus pelas suas maravilhosas e copiosas bênçãos de Deus. Você pode celebrar o nome do Senhor, queridos, com uma forte salva de palmas em nome do Senhor Jesus Cristo.